Ok. Muito bem, pessoal, boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença. Obrigado aos nossos visitantes, ao pessoal do Rotaract também. Então, vamos iniciar a nossa reunião e peço uma salva de palmas à bandeira nacional. E de imediato, então, passo a palavra para o nosso protocolo, Rodrigo. Rodrigo, por favor. Boa noite, companheiros. Então, dando início aos serviços protocolares da nossa 10ª reunião do ano rotário 2022-23, gostaria de saudar o nosso presidente Edson Aco, presidente do Clube Satélite Graciane, e o companheiro Vitor, presidente do Rotaract Clube de Passo Fundo com Alto Médio Universitário. Também fazer uma saudação ao governador assistente da área 8, companheiro Ricardo, e a governadora 2021-22, companheiro Ivanice. Destacar também e saudar a presença dos nossos visitantes de hoje, o Elvis Monhon, convidado da companheira Graciane, e todos os outros companheiros, demais convidados que venham assistir à reunião gravada futuramente. Passando aos aniversariantes da semana, temos no dia 30 de setembro, sexta-feira, a companheira Tamara, de aniversário, e dessa semana é só. Nas datas comemorativas temos dia 28, Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Dia 29 é o Dia do Petróleo. Dia 30, Dia da Secretária. Dia 30 também é o Dia Mundial do Tradutor. Dia 1º de outubro, daí, Dia de Santa Terezinha. Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. Dia 3 de outubro, Dia Mundial do Dentista. E dia 4, Dia de São Francisco de Assis. Como o presidente sempre diz que eu trago uma curiosidade sobre as datas comemorativas, né? Hoje eu trouxe que o Dia Mundial do Dentista ele é comemorado no dia 3 de outubro. Essa data ela foi escolhida porque em 1840 foi criado o primeiro curso de formação odontológica nos Estados Unidos. Mas no Brasil essa data é comemorada em outro dia. O Dia do Dentista no Brasil também é comemorado em outubro, mas no dia 25, porque em 1884 foi assinado o decreto que criou os primeiros cursos de graduação no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro e na Bahia. O mesmo motivo e duas datas diferentes, né? Por essa razão, o Conselho Nacional de Odontologia tornou a data oficial do Dia do Dentista no Brasil, dia 25 de outubro. Ou seja, daqui a 3 reuniões eu vou comentar novamente sobre o Dia do Dentista. E, bom, do protocolo por hoje era isso. Eu devolvo a palavra ao presidente Edson Aco. Obrigado, Rodrigo. É como eu digo, né? Sempre uma curiosidade, que a gente não faz a mínima ideia, né, que tem. Obrigado, obrigado. Bom, dando sequência, então, passando a palavra para a nossa secretária, Silmara. Boa noite, então, a todos. Uma saudação, então, para o nosso presidente Edson Aco. Também uma saudação para a nossa presidenta Graciane, do Clube Satélite Inspiração, Graciane Oswaldo Artroso. Também ao nosso governador assistente da área 8, Ricardo Henrique Reginato Quevedo Melo. A nossa governadora também da gestão 2021-2022, né, Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo. Aos visitantes hoje que estão nos prestigiando, né? Também ao presidente do Rotaract, né? O Elvis Munhon, e a todos que estão presentes, companheiros na nossa reunião, todos bem-vindos. A parte da secretaria, então, sempre traz que as nossas reuniões são gravadas e depois todas estão no YouTube. As nossas reuniões são os relatos e tudo que acontece, os registros estão também todinhos na sistema Uniclube, e que é isso que é sobre a nossa, então, as nossas reuniões. Então, eu trago hoje o registro da nossa nona reunião. Ela foi da semana passada, na data de 21/9/2022. Tivemos o início, então, com o nosso presidente Edson Aco, batendo o sino e pediu uma salva de palmas para o pavilhão nacional, abrindo assim a nona reunião rotária da noite.
A seguir, tivemos a parte do protocolo, realizada pelo nosso companheiro José Humberto Quevedo Melo. Esse saudou o presidente Edson Aco, a nossa presidenta Graciane, governadora assistente Ricardo, a nossa governadora 2021-2022 Evanisa e os visitantes Gilberto Zandoná e Everton Padilha. Iniciou desejando uma ótima reunião para todos. Os aniversariantes da semana foram registrados com dia 21 de setembro, Vânia Catelli, e dia 21 de setembro, a filha dos companheiros Heloísa e Márcio, a Luísa Simoni. Dia 23 de setembro, Jorge Tedesco, e dia 23 de setembro, também o nosso governador assistente da área 8, Ricardo. Esses foram os aniversariantes da semana. Nas datas comemorativas, foram elencadas dia 21 de setembro, Dia da Árvore, dia 22 de setembro, Dia do Contador, Dia da Juventude, dia 25 de setembro, Dia Nacional do Trânsito, dia 26 de setembro, Dia das Relações Públicas, e dia 27 de setembro, São Cosme e São Damião. Como curiosidade, o nosso companheiro, então, trouxe que na cidade de Roma, no dia 27, foi inaugurada uma igreja, no qual, então, em honra a São Cosme e São Damião. E esses são gêmeos médicos, são padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e também das crianças. Assim, encerrando, então, o seu protocolo, a sua participação no protocolo, no qual nosso presidente Aco agradeceu muito. Na parte da secretaria, são sempre também os mesmos itens relevados, né? Itens falados, que as atas são inclusas e registradas no Uniclube, as nossas reuniões rotárias são gravadas, e foi realizado o registro e relato da 8ª reunião rotária da data de 21 de setembro de 2022. A seguir, tivemos a mensagem da companheira Cláudia, que esta saudou o nosso presidente Edson Aco e a todos os presentes, e o tema foi a oração da árvore, Veiga Simões, de 1914. Destacou, então, que a árvore é uma viga que suporta o teto da tua casa, é a tábua da tua mesa, é a cama que tu descansa, a madeira para teu berço quando nasce, o pão da bondade e a flor da beleza. Encerrando assim a sua fala. Devolveu a palavra para o presidente Edson, no qual agradeceu muito. Nós tivemos, então, a seguir a instrução rotária realizada pelo nosso governador assistente da área 8, Ricardo. Esse saudou o presidente Edson Aco, a nossa presidente Graciane, companheiro Gilberto, Everton e a todos os participantes da mesa, da reunião da noite. Trouxe, então, o tema Etimologia do cargo da secretaria do antigo Império Romano, com o tema principal elencado, secretos, secretaria, como foi criada. Então, ela foi criada, né, esse cargo de secretos, foi designada, a pessoa ficava designada, responsável pela sua gestão. Também foi uma motivação, foi um imperador que então fez, né, que criou essa secretaria, essa função. São 500 anos antes de Cristo, tinha os escribas, que eram os detentores da informação. E hoje tem no MyHot e no meu clube também, né, que significa a mesma coisa. Secretário é secretariado ou secretários, é poder de manter o império em cima. Ele também disse em sua fala, em sua instrução, que todos os secretários do distrito realizaram a melhor secretaria, parabenizando assim todas as secretarias, todos que foram do distrito que fizeram esse trabalho. Como uma boa secretaria, temos um clube organizado. Encerrando assim a sua participação, devolvendo a palavra para o presidente Edson Aco, este agradeceu e disse que foi excelente e muito importante esse tema abordado, muito bom. A seguir tivemos a tesouraria, realizado pelo nosso companheiro Quevedo. Os itens abordados foram a per capita, que é uma mensalidade, essa tem um valor alto para ser pago. Por isso, a mensalidade do clube deve estar em dia para cada sócio, por cada sócio. Senão, isso dificulta muito esse pagamento. Também, ele, no departamento do NRDC,
a companheira ou a senhora Mara foram entregues lá no Bom Jesus, então, mais um rancho, esse compondo e contém os seguintes itens: arroz, feijão, sal, açúcar, café. Esses mantimentos foram entregues no dia 19 de setembro. O nosso também exaltou que o nosso grupo é de excelência e que já faz doações de ranchos para essa Associação dos Papeleiros do Bairro Bom Jesus há muito tempo. E essa ajuda é de muito bom grado para eles. Todo mês está sendo levado esse rancho até lá devido às dificuldades na pandemia e pós. Então, vamos continuar ajudando se possível. Hoje somos 50 associados. Destacou também as falas de Marcos e Carla, que foi super importante, no qual na outra reunião eles participaram, valorizando a nossa tradição. Encerrando assim a sua fala, passou a palavra para o presidente Edson. Ele agradeceu muito. A seguir, o presidente Edson tratou os seguintes itens, que estão dentro dos projetos. O Dia da Criança é um evento e vai ser a ação do mês de outubro, ajudar as crianças. A nossa primeira ação, a comunidade Bom Jesus, vai ser lá, nessa primeira ação, na comunidade Bom Jesus da companheira Mara. A seguir, a companheira Realda também disse que é muito interessante essa ideia, e lá a Mara organiza o local. A companheira Rosana contribui em sua fala, dizendo que destacou essa importância da organização desse evento, bem como deu sugestões para as músicas, doces, decoração, balões, cachorro-quente, refrigerante e pintura. A companheira Graciane, né, disse que devemos cuidar para não dar choque de eventos na mesma data, devido ao mês ser bem comemorado. O companheiro Quevedo ficou encarregado, então, de fazer essa conexão, essa fala com a companheira Mara. E o companheiro Gilmar trouxe como, na sua fala, a preocupação da vacinação da polio, uma baixa procura, e deu como sugestão fazer alguma ação nesse sentido. A companheira Carla também, em sua fala, comentou sobre o RILA, que vai ser feito no Colégio Tiradentes. É um piquenique de ideia de empoderamento feminino. Vai ter lanche, então, e a data ficou para o dia 5 de outubro. O companheiro Gilberto de Bento Gonçalves, companheiro, então, ele disse que lá foi abaixo de 60% a vacinação da polio, e deu como sugestão que tem que pressionar o poder público para atingir essas metas. O presidente Edson Aco também referendou que para o RILA, né, que a Associação dos Professores tem espaço e está à disposição. Sobre a polio, ele falou montar um pequeno grupo para conversar com a Secretaria da Saúde pessoalmente. E agradeceu que o companheiro Marcos colocou à disposição aquele tempo que ele tem de divulgação na Rádio PF e Atlântida. As companheiras Cláudia e Rosane também se colocaram à disposição para ajudar nesse grande evento. A seguir, tivemos a palavra do governador assistente da área 8, Ricardo. Disse que é muito importante ver o clube trabalhando, e dia D é todo dia. Parabenizou a todos os companheiros e disse que sempre estamos a um passo à frente, encerrando assim a sua fala. A seguir também, logo após, tivemos a palavra da governadora Evaniza. Esta saudou o presidente Edson Aco, a presidenta do Clube Satélite de Inspiração Graciane, governador assistente da área 8, Ricardo, companheiro Everton e o Zandoná. Parabenizou a companheira Carla com o trabalho do RILA e tradicionalismo. Em sua fala também agradeceu o companheiro Marcos por disponibilizar espaços nas rádios UPF e Atlântida sobre a ação da vacinação da polio. Disse que devemos disponibilizar mais ideias como carros de som até os bairros e divulgar a vacinação da polio assim. E que a ação do Dia das Crianças já avançamos bastante, essa ação, né? E também falou que a homenagem, esse mês devemos nos preocupar com a homenagem de algum professor, né, ser homenageado pelo clube. E também falou que a mensagem da companheira Cláudia foi muito legal e esse tema é muito importante. O árvore. Também referendou que no DQA a importância, como é importante de trazer mais convidados, que devemos continuar nos esforçando para esse ato. E finalizou, disse também que vamos elaborar mais atividades para envolver todos os nossos companheiros. Finalizou, então,
com abraços para todos, e é sempre muito bom estar com vocês. O presidente Edson Aco agradeceu sua fala e a todos, desejou um abraço especial ao companheiro Gilberto e Everton, companheiros, dizendo: companheiros, vamos avançar em nossos projetos. Encerrou a reunião assim, batendo o sino, e pediu uma salva de palmas para o pavilhão nacional, passando logo a seguir ao companheirismo. Então, esse foi o registro da nossa última reunião da semana passada. Entrego a palavra ao nosso presidente, Edson. Obrigado, Silmara, obrigado. Né? É bom que eu já fui relembrando aqui, você relembrou a gente, eu já fui relembrando alguns itens aqui para a gente também, né, discutir. Muito obrigado. Bom, dando sequência, então, passo a palavra para o nosso tesoureiro, companheiro Quevedo. Boa noite, presidente Aco, saudando o presidente Aco, saudamos a Graciane Oswaldo Altroso, presidente da Inspiração do Satélite, saudamos o Vitor, presidente do Rotaract, governadora 2021-22, Ivanisa, governador assistente Ricardo, saudando o nosso convidado Elvis, seja bem-vindo, aproveite a nossa reunião. Aqui tem um pequeno grupo hoje, de um grande grupo que trabalha, nosso clube é excelente, se você conhecer mais em detalhe, você não vai se arrepender. Nós somos o melhor clube do Brasil, né? Dos 5 militantes que tem no Brasil, o melhor é o nosso, pelo menos para mim é, né? Isso que é importante. Em relação à tesouraria, Aco, hoje nós pagamos R$ 410,60, retirando o registro da ata de posse, né, que é obrigatório levar nos bancos depois, dessa gestão. Tá? O interessante, só para ressaltar, que o cartório, até mandei para o ACO, né, o cartório exige que leve esse dinheiro em espécie, não pode ser cheque nem cartão. Né? E dinheiro trocado, estava escrito ainda assim. Tá? Então, eu levei os R$ 410,60 trocadinho, né? E peguei a nossa ata registrada. Isso aí é um custo que nós temos anualmente, que eu acho muito, muito ruim. Né? Mas, infelizmente, é um custo a mais da tesouraria. E vem mais a onerar a nossa tesouraria. Não vou falar muito em gasto, né? Senão vai assustar os novos aí, né? Então, aí, sabe que nossos custos acabam sendo crescendo. Tá? Só vou agregar ao nosso protocolo Rodrigo, que está em Porto Alegre, né? Que outro dia eu me esqueci do Dia dos Pais e a Cláudia me chamou a atenção, eu tinha me esquecido, né, Cláudia? Então, hoje eu acho que o Rodrigo esqueceu de uma coisa importante, uma coisa que vai acontecer domingo, que é as eleições. Né? É a nossa obrigação e direito de exercer o direito ao voto. Então, aproveitando que a tesouraria é uma coisa que mexe com dinheiro, né? As eleições vão mexer com o nosso dinheiro também. Então, vamos pensar bem e votar certo, ok? Meu companheiro, acho que era isso, tesouraria. Um abraço, boa reunião a todos. Obrigado, companheiro Quevedo. Bem lembrado, né? Bom, dando sequência, então, à nossa reunião, agora a mensagem da noite com a companheira Heloísa. Heloísa, por favor. Sim. Então, boa noite, companheiros, convidados e visitantes. Eu trago para vocês, então, uma pequena história que eu gostaria que vocês prestassem atenção e depois refletissem se é possível fazer no meio de quem em quem vocês convivem, com quem vocês convivem, né? Diz mais ou menos assim. É a energias do coração. Então, diz assim: existe uma história que aconteceu de fato com o criador do Pequeno Príncipe, o escritor francês Saint-Exupéry. Poucas pessoas sabem que ele lutou na Guerra Civil Espanhola e, quando foi capturado pelo inimigo, foi levado ao cárcere para ser executado no dia seguinte. Nervoso, procurou em sua bolsa um cigarro e achou um, mas as suas mãos estavam tremendo tanto que ele não poderia nem botar a boca. Procurou fósforos, mas não tinha, porque os soldados haviam lhe tirado tudo o que tinha. Então, olhou para o carcereiro e arriscou: por favor, você tem fósforo?
O carcereiro olhou para ele e chegou perto para acender seu cigarro. Naquela fração de segundos, seus olhos se encontraram e o senhor Saint-Exupéry sorriu. Depois ele disse que não sabia por que sorriu, mas pode ser que quando se chegar perto de outro ser humano, seja difícil não sorrir. Naquele instante, uma chama pulou no espaço entre o coração dos dois homens, e então gerou um sorriso no rosto do carcereiro também. Ele acendeu o cigarro e ficou perto, olhando diretamente em seus olhos. Continuou a sorrir. Saint-Exupéry também continuou sorrindo para ele, vendo-o agora como pessoa e não como carcereiro. Parece que o carcereiro também começou a olhar Saint-Exupéry como pessoa, porque lhe perguntou: "Você tem filhos?" "Sim", Saint-Exupéry respondeu, e tirou da bolsa fotos dos seus filhos. O carcereiro mostrou fotos dos seus filhos também, e contou todos os seus planos e esperança para o futuro para com eles. Os olhos de Saint-Exupéry se encheu de lágrimas quando disse que não tinha mais planos, porque ele jamais os veria de novo. Os olhos do carcereiro se encheram de lágrimas também. De repente, sem nenhuma palavra, ele abriu a cela e guiou Saint-Exupéry para fora do cárcere, através das sinuosas ruas para fora da cidade, e, enfim, o libertou. Sem nenhuma palavra, o carcereiro deu meia volta e retornou por onde veio. Saint-Exupéry disse: "Minha vida foi salva por um sorriso do coração." Logo, na próxima vez que estiver numa situação difícil, respire profundamente e irradie a energia de seu coração. Como o Pequeno Príncipe nos lembrou, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry. Sorrir para o próximo, e esse sorriso é o que o Rotary faz com as pessoas também. Mas não vamos sorrir só pelas pessoas que precisamos ajudar. Vamos sorrir para quem está perto da gente também. Devolvo a palavra para o presidente Iaco. Muito obrigado, Heloísa. Vamos sorrir, então. Muito bonita essa mensagem. A gente acha que já leu tudo do Pequeno Príncipe, né? Sempre tem um viés diferente. E olha que eu coleciono, eu já tenho 3 ou 4 livros do Pequeno Príncipe, né? É bom ter essas visões diferentes. Muito obrigado. Muito bem. Dando sequência, então, vou passar a palavra para a nossa presidente do Clube Satélite, a Graciane, que também vai fazer a sua fala. Graciane, por favor. Boa noite, saudando o nosso presidente Edson, saúdo a todos os demais participantes e futuros que verão nossa reunião pelo YouTube. Vou falar um pouquinho sobre o que é e como funciona um clube satélite. Os clubes satélites existem desde 2013. No início, eles eram para pessoas que queriam se associar ao Rotary, mas não tinham um grupo grande o suficiente. Diferentemente dos clubes tradicionais, que exigem pelo menos 20 associados, os satélites podem ser formados com apenas 8 participantes. Esse formato dá aos membros da comunidade e rotarianos a chance de fazerem a diferença em um ambiente muitas vezes distinto dos outros clubes. Assim,
Como todos os Rotary Clubs, os satélites realizam também reuniões, têm regimento interno e diretoria, e realizam projetos também. Cada satélite é apadrinhado e apoiado por um clube tradicional, e seus associados também são rotarianos. Porém, oficialmente, eles pertencem ao clube padrinho. Quando um clube satélite cresce e consegue pelo menos 20 associados, ele pode continuar nessa categoria ou se tornar um Rotary Club autônomo. Alguns clubes preferem continuar como satélites, independentemente do seu tamanho, e desfrutar dos benefícios da ligação com o padrinho. Fica a seu critério decidir o que é melhor para cada situação. Então, falei um pouquinho aqui sobre o grupo, a nossa formação que é satélite também, que nós somos apadrinhados pelo Rotary, pelo nosso clube, e dizer que a gente também faz ações, né, mas sempre voltando ao nosso clube padrinho, né, de pertencimento. Um grande abraço, uma boa reunião a todos. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, Graciane, obrigado. É bom, eu recordo que no início a gente não sabia exatamente, né? Ninguém sabia exatamente o que era um clube satélite. Né? E lembro que, se não me falha a memória, nós fomos o primeiro a ter um satélite no distrito. Tá? Então, nós temos mais alguns, não muitos, mas temos. Né? E é uma satisfação muito grande de ter esse satélite conosco. Tá? Muito bem, gente. Então, obrigado de novo. Agora, né, vou passar a palavra para o nosso visitante. Né? E eu tenho um carinho muito especial pelo Rotaract, porque eu entrei em Rotary, a porta de entrada no Rotary foi pelo Rotaract. Então, vou passar a palavra para o Vitor, né, que pediu espaço. Vitor, seja muito bem-vindo. Sempre que quiser vir, a casa é sua também. Né? Então, te passo a palavra para você fazer a sua fala. Ainda não. Não? Oi? Ah, tá. Beleza. Desculpa. Problemas técnicos. Bom, boa noite. Saudando o presidente Edson, saúdo aos demais presentes. Quero agradecer também o pessoal do Rotaract que está aí, ao Ellen, o Ricardo, o Rodrigo, a Bibi. Agradeço pelo espaço hoje de noite. Queria, então, falar, talvez, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, estou como presidente do Rotaract nessa gestão. Então, para quem não conhece, o Rotaract é um projeto do Rotary que vai de 18 para cima, que agora mudou nosso estatuto. Então, a gente não tem mais limite de idade. Já deixo o convite também para quem quiser participar das nossas reuniões. A gente está tentando fazer reuniões presenciais, normalmente quinzenais. Então, daqui 15 dias, provavelmente, vai ter uma reunião. Deixo também um convite para novembro, que nós vamos ter a presença do representante distrital de Rotaract na nossa reunião. Então, provavelmente num sábado, posso passar a data depois. Quem quiser participar, fica o convite. Queria trazer uma discussão de ideias, talvez, sobre um projeto que vocês já conhecem, provavelmente, que é o projeto das pizzas. E a gente gostaria, está planejando, discutiu na última reunião, de realizar esse projeto das pizzas agora no final do ano, ali na primeira semana de dezembro. Então, queria discutir talvez com o clube de vocês, se vocês teriam interesse de participar conosco. A ideia é trazer o Interact junto de novo. Ainda não conversei com a presidente deles, mas então, se vocês têm alguma ideia, se vocês acham viável essa data de começo de dezembro, seria melhor trazer mais perto, talvez antes. Acho que no momento é isso. Ok.
Obrigado, Vitor. A gente sempre tem feito junto com vocês, vamos dizer assim, o evento das pizzas para atender os próprios clubes, né, ou alguma entidade. Né? Eu vou falar, mas também deixo aberto para que os companheiros coloquem. E eu acredito que a gente conseguisse puxar um pouquinho antes, Vitor. Talvez fosse melhor, até porque no final do ano começa, né, a ser final de ano, e talvez a coisa fique mais corrida. Se a gente conseguir fazer essa ação, puxar um pouquinho antes do que der, né, talvez fique melhor. A gente teria que assentar e ajustar uma data que ficasse boa. Não que não possa fazer lá também, mas eu acredito que, penso eu, que puxar um pouquinho talvez fique melhor. Aí teria que vir uma data boa para vocês, né, para a gente, para o Interact. Né? Mas a gente, né, sempre é parceiro nesse evento com vocês, não tenha dúvida. Deixo a palavra aberta também que alguém queira se manifestar e colocar opinião, por favor. Graciane. Eu gostaria de saber em prol de qual entidade vai ser feito daí essa campanha das pizzas? Isso. Normalmente a gente realiza, nas últimas vezes a gente realizou o projeto em si, depois avaliou onde destinar. O último, se não me engano, foi do projeto Dia das Crianças, se eu não me engano, e foi num bairro que a gente realizou, o Rotary, em parceria, realizou a entrega de doces, daí teve brinquedos, brincadeiras, essas coisas, e o dinheiro foi destinado. Daí, normalmente, a gente tá indo para esse lado. Esse ano, a arrecadação do nosso clube, a companheira Wellen até trouxe a ideia de a gente realizar algo juntamente com o projeto Arquitetura para quem mais precisa, e a gente achou isso uma boa ideia. Ainda não foi definido certo, mas nós estamos pensando na nossa parte das vendas destinar para o projeto Arquitetura para quem mais precisa. Muito bem. Pessoal, o momento é esse. Mais alguma manifestação? Estou procurando uma mãozinha aí, não estou vendo mãozinha. Bom, Vitor, acho que quando a gente começa a conversar e começa a ouvir o pessoal falar, as ideias vão borbulhando, né? Aí eu Eu pensei tenho que, de repente... por uma favor, sugestão Ricardo. ali, tu comentasse da data, algo que a gente fez, se não me engano, foi numa das primeiras edições, a gente aproveitou um dos feriados, que era do Dia das Crianças. A gente fez, se não me engano, era na sexta-feira que tinha um feriado na terça, quase como vai ser aqui o 15 de novembro. Então, talvez a gente possa até repetir essa data. Não, claro, não em outubro, né, do Dia das Crianças, que já está muito em cima, mas talvez ali para novembro, na data ali da segunda semana, para não ser a primeira, que a primeira não dá no quinto dia útil, a sexta-feira já cai no dia 11 e 12 é sábado. O feriado dia 15 é na terça-feira. Então, talvez a gente conseguiria, claro, se o colégio estiver disponível, seja uma data que não é muito no final do mês e nem muito no início. Então, as pessoas já receberam e não estão aquelas que muitas vezes dizem que não vão auxiliar o projeto porque já gastaram a renda do mês. Então, a gente consegue ali ficar no meio termo. Não sei, uma sugestão. Ricardo, eu acho que essa sugestão ela acaba casando com o que eu ia falar. A gente pode fazer em novembro e aí, dependendo do que a gente conseguir, pode pensar em uma destinação desse recurso ser algo para o Natal já, né? Mas a gente teria que afinar essas ideias, tá? Eu não sei se a data de 15 de novembro ou ali em novembro ficaria boa para vocês também, né? O que você me diz? Eu acho bom tempo, um mês e meio para planejar. Eu acho que seria viável, porque eu vou passar isso para o clube, vamos discutir também, mas eu acho que é viável a princípio. Então, a gente poderia deixar assim, lógico, para discussão no clube e, né, peço então que você... Por favor, Quevedo. Aco e Vitor, assim, a primeira, nós temos 3 coisas importantes quando a gente vai definir a atividade dessas, né? A nossa vontade é a terceira delas, é a mais fraca das 3. Tá? A mais importante é decidir, é ver se a escola está disponível, porque sem o local da escola nós não podemos fazer, não tem onde fazer. Tá? E o segundo é se o pizzaiolo vai nos atender.
Se nós não tiver as pizzas daquele pizzaiolo, também não adianta nós fazer. Tá? Então, assim, ó, partindo do princípio, assim, primeira coisa, definindo uma certa data, acertar na escola, do pizzaiolo, depois a gente se enquadra. Tá? Ok, não, muito bom, muito bom. Seguindo essa linha, então, Vitor, vocês entram em contato com... Vocês têm esse contato com o pizzaiolo ou fica com a gente? Que eu sei que a Eu Natália tinha. posso... o Christopher tem contato, mas eu converso com ele, eu até fiquei de conversar na última reunião, daí não consegui, mas eu converso com ele e vejo se ele ainda consegue as pizzas para nós. Tá. As No colégio, massas. eu posso, vejo com a Júlia também, que ela tá junto né, ao Interact ali, eu vejo o colégio se ele está disponível, e aí então a gente avança, até para fechar, se a gente pode mesmo fazer no dia 15. Vamos conversando então para afinar isso aí, o quanto antes, porque, né, aparentemente temos tempo, mas depois a gente vê que é tudo muito corrido. Sim. Mas sempre tem dado muito certo, tá? Então, o pizzaiolo fica com você, eu fico com o colégio, e nós todos ficamos com as pizzas depois, para vender. E o Aco, Graciano é para vender. Pois não. só que a data não é 15 de novembro, acho que é no fim de semana. 11, 12 ou 18 e 19, né? Teria que ver isso aí, não sei bem o dia. Tem que ver que é feriadão, né? O dia 15 é numa segunda. Talvez a gente... Terça, Heloísa. Ah, eu tô no calendário errado, desculpa. Sim, eu tô no passado ainda. É o gregoriano, Heloísa. Tá certo. Vou pegar outro aqui. Onde é que tá? E a governadora então tá Evanilda certo. lembrou de uma coisa também, Aco, viu? 18 e 19, nós também não estamos aqui. Que é a Regosul. Então, 11 e 12 é a data. Então, colocamos essa data para alinhamento. Tá? Acredito penso eu que é possível. Mas vamos alinhar, então, essa data, Vitor? Tá? 11 e 12, por ali, a gente Sim. vê se é possível. Aí você conversa com o pessoal lá do clube, eu vou falar com o pessoal do colégio, tá? E acho que depois vamos fazer uma grande divulgação aí para poder vender bastante pizza. Dentro das nossas capacidades, lógico. Tá certo? Certo. Obrigado. Então, vamos encaminhar nesse sentido, né? Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma manifestação? Não? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Bom, seguindo aqui a minha cola, tá? O pessoal tem a ação do Dia das Crianças, mas aí, então, a gente fica dependendo da questão da Mara, né? Que viu ela chegou a dar algum retorno para a gente poder avançar nessa linha. Na verdade, né, ela sempre faz alguma coisa com as crianças lá, né? Então ela está sempre disponível a receber e repassar para as crianças, tá? Então ela disse que o que nós pudéssemos levar para ajudar ela, né? Lembrando sempre assim que os brinquedos, como foi falado pela Rosane, é uma coisa interessante, né? Mas se a barriga estiver vazia, não adianta querer brincar, né? Então, em primeiro lugar, a comida, a bebida para as crianças. Então, nesse sentido que ela falou, né? E assim que a gente vai começar a pensar, tá? Então, vamos começar a organizar para ver o que a gente pode fazer por eles lá, tá? Mas eu acho que antes disso, viu, não sei se está previsto aí, a Carla entrou agora, eu vi que está aí, a Carla conversou de tarde comigo, ela está com o Rila quase pronto, acho que ela tem que falar, não sei se está previsto a tua colinha aí. Sim, deixa eu ver a Carla. Sim, a gente tem que ver... a Carla está ali. Né? A gente tem que ver essa parte que tem... A Carla tem uma parte de Rila e Pólio também. Né? Carla, está no ponto você Boa noite, falar? companheira, a todos. Boa noite. Oi. Quanto à secretária, foi marcada reunião com ela presencial amanhã para a gente ver o que a gente poderia fazer para a Poli. Ela ficou de me passar os dados hoje, e hoje, quando eu liguei, não era a data correta. Ela me falou o dia certo e o dia da semana errado. Então, é amanhã, não era para hoje, tá?
mas amanhã no nosso grupo eu coloco o que ela me passou. A princípio, ela disse que daria para fazer algumas ações e que a gente poderia fazer algumas ações em conjunto com algum bairro, e ela só ia ver a parte legal, que era o que eu já tinha falado. A dúvida que eu tenho, ela tinha também, e ela disse que agora eles já tinham aliviado algumas coisas, então ela ia ver bem certinho. Até já conversei com uma enfermeira Vonei, a gente até poderia fazer algumas fotos ajudando ela na vacinação. Conversei com ela sobre a divulgação, ela disse que acha que é possível e que seria bem interessante, mas ela vai precisar amanhã me dizer o veredito final, tá? Isso era sobre a poli. Quanto ao RILA, eu não sei se vocês viram que a Padaria Cruzeiro estava com uma campanha para a data de hoje. A Grazi publicou ali, lembra, Grazi? A Grazi publicou ali e tinha uma campanha, então, para ajudar um menino. E eu coloquei no grupo das minhas colegas da ATM. Nós temos o grupo das médicas da minha turma, e eu peguei a postagem da Grazi e postei lá. Aí umas quantas de fora disseram, a gente queria ajudar também. Mas aí a gente não está em Passo Fundo, como que a gente faz com os cachorrinhos quentes? Eu disse, olha, eu tenho uma sugestão. Vocês podem adquirir e doam para o RILA. E elas aceitaram. Então, estamos com 200 cachorrinhos quentes para o RILA, já está tudo andando. Então, já está certo o lanche. A Realda tem uma cesta de piquenique, eu tenho 2, então tenho 3 com a da Realda. Precisaria mais 2 se alguém tiver para me emprestar. E a Karina se propôs a fazer uns cupcakes, uns docinhos, e aí a gente então vai ter tudo. Vai ter os cachorrinhos quentes, o docinho para o final, e eu peguei o suco da Panisol, e então eu vou entrar com os sucos. Tá? Então tá tudo certo. O RILA vai ser o dia 5. Eles saem da escola, vão lá para a associação, na UPF. Eu achei que eu tivesse te dado o retorno. Eu vi que você me perguntou, lá mesmo, tá? Já combinei com os jovens. E nesse momento nós vamos fazer um RILA realmente, um piquenique de ideias, onde cada um vai colocar... eles estão fazendo uma pesquisa para o RILA, do que eles entendem por empoderamento feminino dentro da família, na escola, no município, na sociedade. E eles dividiram, porque eu tenho participado das reuniões deles, eles dividiram os temas e cada pequeno grupo vai fazer a apresentação. Então, nós vamos ter uma apresentação do passado, do que foi no município e na escola, e de como cada um dos jovens, principalmente das meninas, se sentem em relação a esse tema e quais as facilidades e quais as dificuldades que elas têm como meninas na sociedade hoje. Tá? Então, esse RILA tem o intuito de trazer informação delas. Elas que vão trazer essas informações. Os meninos também vão participar, mas é esse o objetivo. Tá? E depois eles vão fazer o lanche, o companheirismo, e às 5 horas eles retornam para casa. Tá? Já está tudo alinhavado. Ok. Carla, tá disponível lá o espaço para vocês, escolher o melhor local, mas eu também reservei o quiosque, caso Ótimo, você me precise falou. do quiosque, ou por chuva, ou precisando de Ótimo. uma mesa, os Ótimo. banheiros também está reservado. Tá ótimo, muito obrigada. Então tá tudo eu quero ver se eu vou pra... lá antes para ver como que é. Sim.
Eu Não, não você me vai lembro gostar do de rock. quiosque. Tá. Tá? Então, ó, E eu preciso de companheiros para me ajudar. A Bibiana vai me ajudar, a Bibi, a nossa, vai me ajudar ela disse que vai me ajudar a aquecer os cachorrinhos, mas você sabe que quando chega na hora, a gente vai precisar de apoio. Então, quem quisesse, quem pudesse participar, seja com o que for, no acolhimento, ou na ajuda na discussão, ou na ajuda para o lanche. Eu gostaria da ajuda do clube. Carlos, vou fazer o seguinte, então, vou colocar ali uma pequena lista para quem quiser aderir a auxiliar, aí o pessoal vai colocando o nome. Eu vou. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Eu vou porque alguém tem que comer os cachorrinhos. Deixa eu mostrar uma coisa, ó. Eu vi isso antes. Você viu que lindo? Que chique. Tô pronta já estou pronta para o Rio. Eu sei porque você fez isso, porque aí você não pode nem lavar uma louça, porque senão sai o esmalte. Não posso. Tô Mas sabendo. tem o Marcos para lavar. Eu sabia, puro golpe. Tem o Marcos. Eu conheço alguém que faz um golpe igualzinho a você. As letras são delicadas. Tá, viu? Golpe o nome disso. Que bom, ó, que legal, tá tudo certinho, né? Eu vou lá também, mas vou colocar a listinha para ver quem pode ir, até para conhecer. Tá, muito obrigada. A atividade do O Rotaract também está convidado. Quando quiser fazer um Rila, a gente está disponível, o clube está disponível. Tá? Okay. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Carla. Bom, Carla, essa fala que você fez do teu projeto em si, tem como tu mandar para mim depois? Tá? Tem, sim. Um mini projeto, assim, para ver se a gente consegue encostar numa empresa para arrumar algum patrocínio, alguma coisa? Vamos, sim. Tá, me manda para mim, por favor, tá? Tá. No que terminar a reunião, eu já abro o computador, já te envio. Vamos conseguir alguma coisa assim, Carlos. Vamos lá. Vamos. Ricardo, não sei se você está no ponto também, né? Então, falando de Rila e falando também de pólio, né? O nosso governador assistente, o Ricardo, vai também falar sobre o Endinal Pólio, que é o programa da pólio do Rotary. Então, vou passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, por gentileza. Obrigado, presidente Edson. Então, inicialmente saudando o presidente Edson do nosso clube, a presidente Graciane do Satélite, o Vitor do Rotaract, o Elvis, a companheira junto, e os demais visitantes e companheiros que vão nos assistir posteriormente no YouTube. Então, hoje eu fui convidado pelo companheiro presidente Edson para falar um pouquinho mais sobre um ponto importante que está em muitas pautas atuais, que é a questão da pólio. Como nós rotarianos, nós temos o conhecimento que o Rotary tem um programa chamado End Polio Now. Então, há alguns, se a gente for lembrar, no passado do clube, a gente já fez uma breve apresentação chamada História do Rotary. Só que hoje a gente vai adicionar um capítulo a mais. No capítulo de hoje, End Polio Now. Então, que nem na novela, hoje a gente tem nosso capítulo sobre a pólio. Então, a gente vai conversar um pouquinho, esses 5 minutinhos sobre a pólio, para a gente entender um pouquinho mais aonde ela iniciou. Mas vamos ainda falar antes do Rotary. Lá em 1894, Carla, por favor, se eu errar alguma coisa, pode abrir o microfone e me corrigir aqui, porque não sou da área médica, sou da área que pesquisa na internet e depois monta aqui para nós. No estado de Vermont, nos Estados Unidos, mais ou menos a nordeste do estado, próximo de Washington, Nova York, teve um primeiro grande surto, sendo 132 casos com 18 mortes. Então, naquele momento, foi aceso o alerta. Opa, tem algo acontecendo no mundo. Vamos olhar um pouquinho mais. Passado 14 anos, os 2 médicos em Viena, o Carr e o Irving, eles conseguiram fazer uma identificação. Não é somente uma doença, é um vírus. A poliomielite, ela é altamente infecciosa e principalmente afetando crianças de 5 até 5 anos de idade. Então, a gente tem que trabalhar, porque não existe a cura, mas sim existe a imunização. Então, a gente consegue prevenir que aqueles vírusinhos que está ali desenhado, ele atinge as crianças. Isso iniciou lá em 1908,
uma verificação. Somente 21 anos depois, começaram a buscar prevenções. Não tinha solução e nem imunização, mas eles começaram a trabalhar com o pulmão de aço. Particularmente, eu não gosto da imagem, então, quem quiser pesquisar, sinta-se à vontade, mas eu gosto de não trabalhar com imagens fortes. Eu prefiro só coisa boa, que daqui a pouquinho a gente tem, na próxima imagem, uma coisa um pouquinho melhor. Mas, só para contar mais, o pulmão de aço ele começou a auxiliar, a aumentar a vida daquelas pessoas que que tiveram a contração da polio. Então, elas melhoravam um pouquinho mais, pelo menos a respiração. E, graças ao avanço medicinal e da ciência, o Jonas Salk, em 1955, ele conseguiu declarar que a vacina que ele tinha criado era segura e eficaz. Então, ele começou a vacinar as pessoas com uma imunização. Não era cura, ele imunizava e prevenia que as pessoas tivessem a polio. Só que, claro, a gente teve alguns avanços. Em 1960, o Albert Sabin, ele conseguiu fazer uma revolução. Não precisava mais vacinar, a gente podia ter a vacina oral. E até eu trouxe uma frase dele que eu vou corrigir antes da gente conversar um pouquinho mais sobre a vacina dele. Um rotariano, que também é um ser humano, não deve descansar, enquanto o Rotary puder reduzir o sofrimento das pessoas. Essa foi uma das maneiras dele conseguir reduzir o sofrimento, trocar uma vacina por uma vacina oral. Então, a gente conseguiu agora, cada vez mais, alavancar a divulgação de como combater a polio no mundo. E isso também teve um papel importantíssimo do Rotary. Em 1979, mais especificamente nessa data, em 29 de setembro, especificamente um dia a mais, há alguns quantos anos atrás, que me falhou a conta agora, o presidente da época, nas Filipinas, ele assinou um compromisso. E além de assinar um compromisso, ele mostrou: os rotarianos vão vacinar as crianças até erradicarmos a polio. Essa frase começou a ecoar entre os rotarianos do mundo inteiro, tanto que em 1985 foi criado o programa Polio Plus, dentro do Rotary Internacional. Uma campanha que o Rotary se comprometeu a alcançar valores expressivos na casa dos milhares de dólares para combater a polio em todo o mundo. E daí, então, uma curiosidadezinha, antes de a gente avançar para 94. Como é que estava o nosso mundo em 88 com relação à polio? O nosso mundo tinha muitos países contendo a polio. Alguns, como os Estados Unidos, ainda não tinham, já tinham erradicado ela. Mas o nosso Brasil estava ali, estava com a presença da polio no Brasil. Graças ao avanço das vacinações, em 1991, o Brasil já não tinha mais. E, em 1994, a América inteira foi declarada como livre da polio. Vejam que a África, a Ásia e um pouco da Europa e Oceania também ainda estão lá com a polio. Mas os avanços do Rotary continuaram surtindo efeito. Porque em 1985 eles falaram: em 10 anos erradicaremos a polio. Vejam, em 94 não estava erradicado. 97 também não, mas o Rotary falou em 95, mais 10 anos erradicaremos a polio. Pois bem, conseguimos avançar muito. Tanto que em 98 conseguimos chegar no ponto onde a Oceania ficou livre. E, em 2000, foi reconhecido como a Oceania e a China livres da paralisia infantil. Então, com 15 anos, livramos, digamos assim, a polio de todas as Américas, a Oceania e a Europa. Faltavam alguns pontos na Ásia e na África, mas os esforços continuaram. Tanto que, em 2003, conseguimos reduzir drasticamente a contaminação na África. Ficou somente esses poucos países. E, em 2006, conseguimos uma marca que foi considerada histórica. Tínhamos somente em 4 países: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão ainda continham o vírus da polio selvagem correndo entre as crianças. Para conseguir ir além, porque começaram a existir algumas barreiras culturais. Como que a gente conseguiria vencer as barreiras culturais? Uma campanha global chamada Falta Só Isso, com pessoas conhecidas no mundo inteiro. Então, tínhamos
pessoas internacionais, como Bill Gates, tínhamos pessoas nacionais, como a Isabela Fontana, busquei aqui de uma nossa conterrânea, a erechinense, a Alessandra Ambrosio, que também participou, mas eu não achei a foto dela para colocar hoje, e muitas outras fotos regionais de países. Então, por exemplo, para convencer na Ásia, colocaram o Jack Chen, colocaram várias personalidades locais para a gente conseguir fazer o avanço na campanha Falta Só Isso para acabarmos com a polio. Tanto que em 2012 já surtiu um grande efeito. A Índia conseguiu se livrar dela. Conseguimos agora estar somente em 3 países, que não é uma coisa boa de você falar, mas a ideia seria nenhum. Mas estávamos lá ainda no Afeganistão, na Nigéria e no Paquistão, trabalhando para erradicar a polio. Tanto que quase 30 anos depois, especificamente 29 anos, conseguimos verificar que a gente já tinha uma redução de 99% dos casos desde 1988. Então, para aqueles que não conhecem, quando a criança é vacinada, uma das maneiras de identificar é pintando a unha do minguinho. Então, aquela unha ali significa que essa criança está protegida, imunizada contra a poliomielite. Em 2019, mais um grande avanço na história da End Polio Now. Conseguimos livrar a África. Não tínhamos mais a Nigéria como um país endêmico. Então, em 2020, a OMS declarou: temos a África livre da polio. Conseguimos um grande avanço. Só que a história não acabou. A gente precisava ainda trabalhar no Afeganistão e no Paquistão. Ainda mais que, em meados de 2020, como todos sabem, entrou a pandemia. A vacinação foi muito prejudicada e o Rotary buscou uma nova maneira de trabalhar. Criamos, então, um projeto chamado Polio Plus Society. Temos aqui 2 exemplos do nosso clube que receberam o emblema de fundadores Polio Plus Society. Os próximos que vão vir não vão ser o pin vermelhinho que tem no peito do Christopher e do companheiro presidente, então, Gilmar. Vai vir esse azulzinho, que é o companheiro Plus Society. Então, agora, nós gremistas podemos fazer parte também e entrar no programa, porque vai ser azulzinho. Mas, brincadeiras à parte, enquanto não eliminarmos a polio completamente, toda criança no mundo correrá o risco de contraí-la. Então, vamos entrar em uma ação e buscar eliminar essa doença para sempre. Essa seria a instrução rotária da história da campanha End Polio Now do Rotary. Obrigado, companheiro presidente. Ricardo, tenho 4 palavras para te falar. Obrigado, parabéns. Muito bom, eu acho que, como diria outro, extremamente pertinente, né? A gente tem que ficar com esse alerta, é importantíssimo sempre relembrar, né? A sua exposição foi muito boa, né? Eu acho que isso é muito importante para que isso fique, infelizmente, que isso fique vivo na nossa mente, para que a gente continue trabalhando aí, para que realmente não volte isso, né? E a gente corre aí, né? Tem o fantasma do retorno dessa doença, né? Eu, particularmente, tenho amigos que tiveram, né, a paralisia infantil, e a gente sabe de todo, né, o transtorno que causa na vida da pessoa, embora a pessoa se adapte, né? Mas é melhor prevenir, melhor a gente erradicar ou manter a erradicação do que ter retorno, né? O pessoal, assim, nenhum de vocês, mas o pessoal da minha idade para trás, né, não é no caso de nenhum de vocês, né, tem algum conhecido, né, que teve a paralisia, tá? Obrigado, Ricardo. Eu acho importantíssimo isso aí. E vamos avançar nessa linha, né? E a Carla já está vendo isso para a gente também. Vamos fazer as ações que o Rotary tem para fazer. Realmente, né? Faltando 2 países, vem a pandemia para dificultar. E são 2 países complicados, né? Um agora teve até o Talibã retornando, complicadíssimo, mas não é impossível. Tá? Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário aí dessa exposição muito boa, brilhante do Ricardo? E o Ricardo foi tão boa que ninguém tem nem que perguntar. Então tá, Ricardo, obrigado de novo. Tá? Só vou dar sequência na questão da Mari, então. A gente... Quevedo, por favor, desculpe, pode falar. Não, só para complementar uma coisa assim,
a gente acaba falando, como você falou, também falei várias vezes, assim, as pessoas que pegaram, passaram a poli, como eles chamam, né, ficam sequelas. Ficam sequelas aqueles que não morreram, né, Carla? Porque a gente conhece os que estão vivos com sequelas, e os que morreram. Então, assim, E Quevedo, a questão das cadeiras de roda eram para pessoas com sequelas da poli. Os que sobreviviam eram os usuários das cadeiras de roda. E daí que veio a tradição da cadeira de roda. E até que um grupo de rotarianos, inclusive, chegou e disse, olha, gente, não tem mais como nós ficar mantendo cadeira de roda para pessoas sequeladas, nós temos que conseguir. E aí que a questão do investimento que o Rotary fez financeiro ajudou muito nas pesquisas. E essas pesquisas que levaram ao surgimento da primeira vacina. Então, as nossas cadeiras de roda hoje são importantes para pessoas sequeladas de outros problemas, não mais da poli. Mas, historicamente, foi a origem delas. Bem. Só para... Para complementar, né? Parabéns, Ricardo. Não tinha nada mesmo para colocar, foi só um comentário. Muito bem. Só tentando dar um fecho, né, na questão da Mara ali. Então, vou até deixar para outra reunião a gente avançar um pouco nisso. Fazer, então, de repente, a alimentação pode ser um cachorro-quente. A gente pode pensar na arrecadação de roupa, de material escolar. Vamos afinar isso para poder, né, contribuir lá com o pessoal da Mara. Mas vamos afinar isso, então, numa próxima reunião, porque aí o próximo ponto que eu quero discutir com vocês é a gente fazer a nossa reunião presencial. É importante a gente voltar à reunião presencial, aumentar a reunião presencial e, né, a gente, por assim dizer, pelo menos 50% presencial e os outros 50% online. Ou como a gente definir. Tá? E aí, num primeiro momento, né, eu tinha pensado num almoço no dia 8, um sábado, ali na Associação dos Professores. Eu estou pensando nesse dia porque, em princípio, eu reservei também, se não puder, tudo bem, mas eu já reservei para a gente fazer um almoço onde nós faríamos uma reunião do clube, do nosso grupo. Tá? Então, é uma reunião presencial do nosso clube. Tá? Então, em princípio, está reservado. Aí, se tiver algum senão, né, alguma questão, seria interessante a gente colocar, senão a gente mantém e talvez só tenhamos que definir o que nós vamos, né, almoçar. Tá? Então, eu deixo para a gente discutir se é possível, se vocês concordam. No dia 8, então, a gente vai fazer uma reunião presencial, onde a gente vai discutir também, né, questão do clube. A gente pode alinhavar também com o que Vedas colocou essa ideia antes, alguém fazer uma palestra presencial. Acho que você colocou a questão, o próprio Marcos ir falar, ou a Carlos ir falar, né, presencialmente, ou, se não puderem também, a gente arrumar alguém. O que vocês me dizem? Tá? Então... Para mim, no sábado, fica meio complicado. Eu trabalho até meio-dia, até 1h, daí fica meio complicado. Mas, né, é um caso à parte, né? O que a maioria decidir está tranquilo. Eu até concordo, mas seria muito importante o satélite, né, e vamos dizer, a reoxigenação do satélite está junto ali. Nem que vá para almoçar só. Vocês conseguem? Tá? Eu acho importante a gente, né, tentar fazer essa união aí, porque nada como a presencialidade. Tá? Então, e bom, aí vamos ver o cardápio, né? Eu já disponibilizei aquele pernil de ovelha, não vai dar nem para metade das pessoas que tem, né? Tá, vou tirar o meu pernil da brincadeira, né? Mas se a gente quiser fazer alguma outra coisa também, né? Vamos fazer. Mas vamos então definir, em princípio, o dia fica dia 8, tá? Acho importante, satélite, faça um esforço, por favor, Graciane, levar o povo. Se tiver convidado também, né? Pode levar, tá? A gente organiza e depois a gente faz o rateio. Pode ser assim, pessoal? Tá? Então, mantemos assim. Qualquer coisa também a gente realinha, né? Como diz outro, sem muito estresse.
Vamos seguindo no fluxo, tá bom? Então, seria isso que eu teria, né? Antes de passar a palavra, né, para a finalização da nossa governadora, e, bom, o Ricardo também como governador, assistente, alguém tem algum assunto geral que gostaria de discutir, comentar, colocar? Não? Bom, então, em sendo assim, passa a palavra, então, para fazer a sua finalização, o nosso companheiro, o governador assistente Ricardo. Obrigado, Edson. Inicialmente, gostaria de falar que sempre dá um grande orgulho ver o nosso clube trabalhando, e principalmente trabalhando junto da juventude. Hoje, representados especificamente pelo Vitor e pela Ellen, a companhia está fazendo os rilas, e os visitantes nos visitando, por mais que a gente faça uma fala redundante. É muito importante ter esses momentos, porque ele nos lembra uma grande frase do Paul Harris, que é uma das maiores verdades. Paul Harris, lá na sua história, já dizia: o poder dos esforços conjuntos é ilimitado. Então, eu faço uma reflexão. Então, vamos imaginar junto todos os nossos esforços da juventude, dos rotarianos, dos convidados, em prol da erradicação da polio, em prol das nossas metas enquanto clube. E pensem, o que poderíamos fazer? Seria isso. Obrigado, companheiro. Obrigado, Ricardo. Bom, então, finalmente passamos a palavra para a nossa governadora, companheira Evanisa, por favor. Boa noite a todos, saudando ao presidente Edson Aco, saudando também a presidente Graciane, ao Vitor do Rotaract, que muito nos alegra a presença de vocês, e aos visitantes Elvis e esposa, e também ao governador assistente, o Ricardo, que brilhantemente tem feito as apresentações e nos surpreendido cada vez mais com informações e de uma forma leve, porque sempre as informações de pólio são demoradas e tem muitas imagens que são, como ele disse, as imagens feias a gente não mostra, né? Essas a gente vai lá e busca sozinhos para olhar. Mas nós, nessa linha que a Carla falou das cadeiras de rodas, o Rotary tem trabalhado muito com esta atividade. E nós conseguimos, esse ano passado, entrar no projeto aquele da mobilidade para todos. Esse projeto está com continuidade e esse ano nós vamos conseguir novamente as cadeiras, então a Cláudia, que já nos ajudou ano passado, a Ciomara e o Auro, que foram os responsáveis aí pela distribuição e toda a organização, que eu não podia me envolver, eu só trouxe eles que fizeram a distribuição. Então, nós estamos com o nosso clube capacitado e autorizado a participar. O governador Antoninho aceitou de dar continuidade também ao projeto, então esse é um projeto em parceria com outros distritos, nós somos em 10 distritos no Brasil que estamos participando, e esse ano a gente vai ter algumas cadeiras que são dobráveis. As do ano passado não podia dobrar. Esse ano a gente vai ter, provavelmente, umas 2 ou 3 cadeiras que podem ser dobráveis. Então, essas cadeiras são doadas para as pessoas que precisam. Se for pessoa física, a gente precisa de CPF, informações de um laudo médico de que ela realmente precisa e que ela vai usar, ela precisa da cadeira para sempre, e também uma autorização de imagem, porque a gente precisa publicar depois no site do Mobilidade para Todos, e daí precisamos da autorização de imagem da pessoa para que possa estar lá as fotos e mesmo os vídeos. Então, tem toda uma sequenciazinha aí que a Ciomara e o Auro já fizeram a capacitação, nós precisamos fazer a capacitação novamente, mas a nossa é mais rápida, e vai ser aberto para outros clubes também do distrito.
Para as pessoas jurídicas, a gente precisa, então, de um ofício da instituição. Nós já fizemos para o Hospital São Vicente o ano passado, esse ano a gente vai ver se eles querem também para a gente fazer novamente. Inclusive para casas de apoio e asilos também a gente pode fazer. Então, eu sei que a Carla trabalha aí com outro asilo, além do que a gente trabalha do Lucas Araújo. Se eles precisarem, a gente precisa que seja feito esse ofício, nos encaminhe, para que daí a gente já vá providenciando. O treinamento vai ser na próxima semana, no dia 7, e aí os pedidos começam já no dia 10 de outubro, tá? Então, acho que é importante, se vocês têm algum conhecido, alguma pessoa que precisa de uma cadeira, as cadeiras realmente são muito boas, a gente viu já isso, né, nesse ano que passou, e aí a gente precisa, então, estar com essa documentação já alinhada para poder fazer isso também. Então, é bem importante que a gente possa fazer isso em benefício da nossa comunidade. Participamos na quinta-feira da inauguração do projeto em Tapejara, que foi muito importante, muito interessante, o projeto de subsídio global, equipamentos para maternidade do Hospital Santo Antônio, e foi muito emocionante, muito importante de ver quanto o hospital e como as pessoas reconheceram o trabalho desenvolvido pela Loanes, que é a presidente do Rotary Tapejara. A nossa inauguração para o projeto da Oncologia Infantil também está sendo organizada, provavelmente daqui a uns 15 dias nós vamos ter notícias. Então, com relação a pólio, nós vamos ter também a telepólio, que depois eu vou colocar no grupo aí para a gente poder compartilhar com vocês, que vai ser no dia 15, e teremos também algumas atividades que acho que a gente vai aguardar para falar com a secretária, né, Carla? E daí depois a gente vê para nós fazermos um projeto também e inserir no sistema do End Polio Now. Então, creio que as nossas informações são estas, e a gente tem, em relação ao cachorro-quente, a gente está aí trabalhando e vai dar tudo certo. Contem conosco. Um grande abraço a todos. Obrigado, governadora. Muito bem. Bom, pessoal, então, antes de terminar a nossa reunião, gostaria de agradecer a presença de todos os companheiros, mas gostaria de agradecer especialmente aos nossos companheiros de Rotaract que estão aqui, e, de forma muito mais especial, ao Elvis e à Patrícia, né, que se encontram aí, né? Espero que tenham gostado da reunião, né? Umas são mais dinâmicas, outras mais dinâmicas ainda, mas a ideia é a gente sempre buscar ir a trabalhar e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira que a gente possa, tá? Com relação só reforçando ao almoço, também todos vocês, Vitor, o Ellen, né? Elvis, Patrícia, sintam-se convidados também, querendo participar, é só se integrar ao grupo, tá? Então, agradeço a presença de todos vocês, né? E peço, então, para encerrar a reunião, uma salva ao nosso pavilhão nacional. Salve de palmas.